4 técnicas de thrillers para usar em qualquer livro e não deixar os leitores escaparem do seu livro. Continue aqui comigo se você quer aprender a manter os seus leitores engajados do começo ao fim, descobrir técnicas para poder criar mistérios que prendem a atenção, saber como usar conspirações para adicionar profundidade à trama e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. E se você quiser conhecer meus últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E antes da gente começar o vídeo de hoje, eu tenho uma sugestão imperdível para você elevar a sua escrita a um novo patamar de graça. É só curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E fazendo isso você vai ter acesso semanal, né? O YouTube vai te avisar ali dos vídeos quando eles saírem e conteúdos que vão melhorar a sua escrita. Posso contar com você? Beleza, então vamos para o nosso vídeo de hoje, ok? Hoje a gente vai falar sobre o mundo dos thrillers e discutir 4 técnicas que você pode usar em qualquer tipo de livro para manter os seus leitores envolvidos. Quer você escreva romance, ficção científica, fantasia, ou até mesmo não ficção, né, histórias reais, essas técnicas são ferramentas poderosas para prender a atenção de quem está lendo. E por que é tão importante manter os leitores engajados? Bom, não é novidade para ninguém que a gente vive numa época em que as distrações estão por toda parte. Se o seu livro não segurar o leitor desde a primeira página, ele vai acabar largando e partindo para outra coisa. Então, eu já recomendo um vídeo que eu lancei recentemente sobre 5 coisas que tem que ter no primeiro capítulo do seu livro. Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui, deve estar em algum lugar na tela ou aqui no meu canal e assista esse vídeo. Então, as técnicas dos thrillers são ótimas para evitar isso, né? Evitar que elas criem, assim, que o leitor se perca, que o leitor perca o interesse no seu livro, porque elas criam uma experiência mais imersiva. E você pode usar essas estratégias para transformar qualquer história em algo que o leitor não consegue largar. Então você deve estar se perguntando, por que eu escolhi 4 técnicas específicas? Bom, além delas serem muito utilizadas nos thrillers, elas são versáteis. Isso significa que não importa o gênero que você escreve, você pode adaptar elas para poder criar tensão, mistério, uma sensação constante de expectativa. E no final das contas, ali, o objetivo é manter os seus leitores tão envolvidos que eles mal podem esperar para virar a página. Então vamos direto ao assunto e começar com a primeira técnica. Técnica número 1, pacing rápido. Quando a gente está falando de pacing, a gente está falando de ritmo, tá? Não é bem ritmo, né? Mas então, por isso que eu deixei a palavra em inglês. Mas é mais ou menos isso, o ritmo, tá? Então a gente está falando sobre a velocidade com que os eventos da sua história acontecem. Em um thriller, isso é essencial. O pacing rápido, ele mantém a adrenalina alta e os leitores na ponta dos pés. Então pense em como você se sente ao assistir um filme de ação, onde cada cena é cheia de movimento e emoção. É esse tipo de sensação que se quer replicar na escrita. Um ótimo exemplo de pacing rápido, goste você ou não, né, é o Código da Vinci do Dan Brown. Lembrando que todos os livros que estão citados aqui, que vão ser citados nesse vídeo, estão listados aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você comprar pelo meu link, você não paga nada mais por isso e ainda me ajuda a manter o canal, porque eu recebo uma pequena comissão. Mas uma coisa é fato, Dan Brown ele é muito bom nesse detalhe. A cada capítulo de O Código da Vinci, a gente é apresentado a novos enigmas e perseguições que nos fazem devorar as páginas. Mas como você pode aplicar isso no seu livro? Primeiro, use capítulos curtos. Capítulos curtos dão ao leitor a sensação de que a história está avançando rapidamente, mesmo que a quantidade de eventos por capítulo não seja tão grande. Eles também permitem que você termine cada capítulo com um gancho, mantendo o leitor ansioso para saber o que vai acontecer a seguir. Outra técnica eficaz é alternar cenas de ação com momentos de tensão. Então pensa numa montanha russa. As subidas são lentas e criam antecipação e suspense, enquanto as descidas rápidas proporcionam a liberação dessa tensão. E no seu livro, cenas de ação rápidas podem ser seguidas por momentos de reflexão ou de diálogo tenso, o que ajuda a manter o ritmo sem cansar o leitor. A gente não pode esquecer das descrições, tá?
Descrições longas e detalhadas, elas podem desacelerar o ritmo da sua história. Isso não quer dizer que você deve eliminá-las completamente, mas sim usá-las de uma maneira estratégica. Então, descreva apenas o essencial para que a cena faça sentido e para manter a atmosfera. Se for necessário descrever algo em mais detalhes, faça isso durante uma pausa natural na ação. Agora, como é que você pode aplicar o pacing rápido em outros gêneros? Suponha que você está escrevendo um romance. As cenas de conflito entre os personagens, sejam brigas, discussões, mal-entendidos, elas podem ser aceleradas para manter o leitor envolvido. Em uma ficção científica, as sequências de fuga ou descobertas podem ter um ritmo mais acelerado. E até na não-ficção, uma narrativa biográfica, por exemplo, pode usar capítulos curtos e eventos interessantes para poder manter o interesse do leitor. Agora vamos falar de uma das minhas técnicas preferidas. Mas deixa eu dar um golinho aqui no meu café. Não sei se você pegou o seu, mas se você não pegou, devia ter pegado para assistir meus vídeos. Ok. Técnica número 2. Mistérios não resolvidos. Claro. Isso é uma técnica poderosa para manter os leitores sempre curiosos e envolvidos com a história. Lembrando que eu gosto da definição de mistério do Hitchcock, né? Que mistério é aquilo que o leitor não sabe e nem o personagem sabe e que eles vão descobrindo juntos. A ideia aqui é criar enigmas que desafiam o leitor a continuar lendo para poder descobrir as respostas. E esses mistérios podem estar relacionados ao enredo principal, aos personagens, ou até a eventos passados que têm consequências na trama atual. Um exemplo clássico de mistério não resolvido é encontrado no livro, no filme, A Garota no Trem, o livro da Paula Hawkins. O livro começa com a protagonista observando algo suspeito durante a sua viagem diária de trem, mas a verdade por trás do que ela viu só é revelada no final. E esse tipo de técnica mantém o leitor curioso, intrigado, tentando montar o quebra-cabeça junto com os personagens. E para criar mistérios interessantes, começa com perguntas instigantes. Por exemplo, quem cometeu o crime? E aqui a gente pode trocar por quem fez aquilo, sendo o que for na sua história. Qual que é o segredo sombrio que um personagem está escondendo? Por que um evento misterioso aconteceu? Essas perguntas devem ser introduzidas cedo na narrativa e desenvolvidas ao longo da história, oferecendo pistas e redirecionamentos para manter o leitor adivinhando. Eu lembro do começo de Twin Peaks, uma série do David Lynch, uma série já antiga, mas incrível, onde o começo parece que vai ser uma série de investigação policial, quem matou Laura Palmer. E na verdade a história depois vai para tantas direções diferentes que não é mais sobre isso. E é incrível, uma história muito instigante assim da gente ficar acompanhando. Então, espalhar pistas é outra parte crucial. As pistas elas devem ser sutis e bem integradas na trama, permitindo que os leitores mais atentos as descubram. Ao mesmo tempo, evite entregar todas as respostas de uma vez. As revelações graduais ajudam a manter a atenção e o interesse. Por exemplo, você pode revelar uma pista significativa no final de um capítulo, incentivando o leitor a continuar para descobrir o que vai acontecer a seguir. Os mistérios não resolvidos também são uma excelente maneira de desenvolver personagens. Segredos, enigmas pessoais tornam os personagens mais complexos e interessantes. Um personagem que esconde algo pode agir de maneiras inesperadas, criando mais camadas de suspense. Pense no clássico O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. O mistério em torno do passado do Gatsby e a sua verdadeira identidade adiciona uma camada profunda de intriga à história, mesmo o livro não sendo um livro de thriller. Tá? Então, para adaptar mistérios a diferentes gêneros, considere o contexto da sua narrativa. Em uma história de fantasia, o mistério pode envolver uma profecia antiga, um artefato mágico perdido. Em um romance histórico, pode ser um segredo de família que foi enterrado por gerações. Em uma biografia, você pode criar mistérios ao revelar gradualmente fatos importantes sobre a vida do sujeito. E claro, é essencial que os mistérios sejam resolvidos de maneira satisfatória. Um final que amarre
todas as pontas soltas e responda às perguntas que foram levantadas ao longo da história, vai deixar os seus leitores satisfeitos e recompensados. No entanto, não tenha medo de deixar algumas coisas à imaginação do leitor, se isso servir para a história. Mas e aí, tá curtindo essas dicas? Então, não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo e valioso para você melhorar na escrita. Mas continua aqui comigo, porque agora eu quero te falar da técnica número 3. Temas de conspiração. As conspirações, elas são um elemento frequente nos thrillers, né? Elas colocam uma camada de complexidade, de intriga na trama. E uma conspiração bem construída faz o leitor questionar quem que está realmente no controle e qual é a verdade por trás dos eventos. Eu gosto muito, né, de uma frase que tem no Mistborn Primeira Era, do Brandon Sanderson, né? O personagem do Kelsier, que é um ótimo personagem, ele fala: sempre tem um segredo maior, ou sempre tem um mistério maior. Né? Então você descobre uma coisa e sempre tem algo maior para descobrir depois, e depois, e depois, e depois, e depois. Né? Isso vai escalando ao longo dos livros da série. E essas conspirações, elas são atraentes porque mexem com a ideia de que tem forças ocultas operando nos bastidores. Elas podem envolver governos, corporações, pequenos grupos com objetivos sinistros. E aí um exemplo clássico de conspiração na literatura é 1984, do George Orwell, onde o governo controla todos os aspectos da vida dos cidadãos através da vigilância e manipulação da informação. E para criar uma conspiração convincente, começa com uma pergunta sólida. Quem está conspirando? Qual que é o objetivo desse grupo ou dessa pessoa? Como que eles planejam alcançá-lo? Essas perguntas básicas ajudam a definir os contornos da conspiração. Depois, desenvolva as camadas da conspiração, mostrando como diferentes personagens e eventos até estão conectados. Elementos essenciais de uma conspiração incluem segredos, traições, manipulação. E os conspiradores, eles devem ter motivações fortes, plausíveis para suas ações. Sejam elas políticas, financeiras ou pessoais. Então pensem como o Código da Vinci, do Dan Brown, usa a conspiração religiosa para poder impulsionar a narrativa. Os personagens estão envolvidos em uma trama complexa que envolve segredos antigos e sociedades secretas. Introduzir personagens que estão tanto dentro quanto fora da conspiração ajuda a criar tensão e suspense. E personagens que são peões inconscientes em um jogo maior, ou aqueles que tentam descobrir a verdade, tornam a história mais rica. Por exemplo, em O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Os personagens estão presos numa realidade alternativa criada por uma conspiração governamental, e as tentativas de descobrir a verdade criam uma narrativa que é tensa e ao mesmo tempo emocionante. E ao adaptar temas de conspiração para outros gêneros, pense nas forças que poderiam estar em jogo. Em uma história de fantasia, a conspiração pode envolver magos que manipulam o poder por trás do trono. Uma ficção científica pode ser uma corporação que esconde os efeitos nocivos de uma nova tecnologia. E num romance contemporâneo, uma conspiração pode girar em torno de segredos de uma família ou traições no ambiente de trabalho. Para criar uma conspiração envolvente, vai espalhando pistas ao longo da história que revelem gradualmente a verdade. Evite revelar tudo de uma vez. Em vez disso, construa a tensão com pequenas revelações que levam a um clímax satisfatório. E além disso, mostre as consequências das ações dos conspiradores e como isso afeta os personagens principais. E aí, você já tentou criar uma conspiração na sua história? Se sim, conta aqui pra gente nos comentários como é que foi essa experiência e se você tem alguma dica para quem quer começar a explorar esse tema. Número 4. Ambientes claustrofóbicos. Isso aqui sempre funciona, tá? Isso aumenta muito a tensão. Esses ambientes, eles criam uma sensação de confinamento, de urgência, e mantém os leitores, né, na ponta da cadeira, né, os leitores virando páginas, e aí você pode pensar em como esse espaço fechado pode amplificar o medo e o perigo, tornando cada movimento crucial, né? Um exemplo clássico do uso de ambientes claustrofóbicos é o Iluminado, do Stephen King.
o hotel, lá onde, né, acontece a história, ele é isolado, ele é assombrado, ele cria uma sensação de aprisionamento, desespero, que permeia toda a história. Outro exemplo é Memórias de Subsolo, né, que tem outras traduções de título, mas é aquele livro do Dostoiévski, onde o ambiente fechado reflete o estado mental do protagonista, criando uma atmosfera opressiva, intensa. E para criar uma sensação de claustrofobia, comece com a descrição detalhada do ambiente, né? Use palavras que evoquem uma sensação de confinamento, de limitação. Descreva espaços apertados, pouca luz, a presença constante de obstáculos. Faça o leitor sentir o peso do espaço ao redor dos personagens, como se eles estivessem presos. Além das descrições, use o ambiente para influenciar a ação. Em um espaço claustrofóbico, cada movimento é limitado e cada decisão se torna mais crítica. Por exemplo, uma perseguição em um corredor estreito é muito mais intensa do que num campo aberto. E a falta de escape aumenta a tensão e o perigo, fazendo com que o leitor sinta a pressão junto com os personagens. Para adaptar ambientes claustrofóbicos a outros gêneros, pense nos espaços que podem ser usados para criar essa sensação. Em uma história de ficção científica, uma nave espacial pode ser um lugar de confinamento. No romance histórico, uma cela de prisão ou um sótão escondido pode servir ao propósito. Até mesmo numa história de fantasia, né? Um labirinto subterrâneo, uma torre fechada, pode criar essa atmosfera claustrofóbica. Outro aspecto importante é o impacto psicológico do ambiente nos personagens. Espaços fechados podem causar medo, ansiedade e até paranoia. Então mostre como os personagens reagem ao confinamento, como as suas decisões são influenciadas pelo espaço ao redor deles. Isso não só aumenta a tensão, mas também adiciona profundidade à caracterização. Use a claustrofobia para criar cenas memoráveis. Né? Pense em momentos de confronto, de revelações, que ocorrem nesses espaços apertados. E a intensidade do ambiente amplifica as emoções e os conflitos, criando cenas que os leitores não vão esquecer facilmente. Mas para você que ficou até aqui, eu quero apresentar a minha dica extra, que na verdade é um passo a passo para aplicar nas suas histórias tudo que eu falei nesse vídeo. Então anota aí esse passo a passo. Como aplicar essas 4 técnicas em histórias de qualquer gênero, tá? Eu vou te mostrar, né, como que fazer isso com cada técnica e como integrar elas na sua narrativa de uma forma eficaz. Primeiro, o pacing rápido, tá? Identifique os pontos altos da sua trama. Se você planejou sua história, e eu espero que você tenha planejado, né, porque eu já ensinei isso em vários vídeos, e se você não viu esses vídeos, procure aqui no canal, Estrutura de 3 Atos, tem vários aqui. Então, você vai fazer uma lista das cenas mais emocionantes e dos pontos de virada na sua história. Esses são os momentos que você vai querer destacar com um pacing mais rápido. Tá? Esse é o momento. Isso é importante você fazer. Passo número 2. Você vai dividir esses pontos altos em capítulos curtos, para depois você escrever. Tá? Porque isso cria uma sensação de velocidade, de urgência. E lembre-se de terminar cada capítulo com um gancho que incentive o leitor a continuar. Passo número 3. Cenas de ação e reflexão. Então intercale cenas de ação rápida com momentos de reflexão ou de diálogos tensos. Porque isso cria um ritmo balanceado que mantém o leitor interessado sem cansá-lo. Passo número 4. Descrições enxutas. Então, reduza descrições longas e detalhadas durante as cenas de ação. Foca no essencial para que o leitor possa visualizar a cena sem perder o ritmo. Número 5, revisão do ritmo. Tá? Isso aqui tudo ainda está dentro do passo número 1. Tá? Então, revisão do ritmo. Durante a revisão, você lê as suas cenas de ação em voz alta para garantir que o ritmo esteja rápido e fluido. Se você se pegar desacelerando, considere cortar ou simplificar algum trecho. Agora passo número 2. Tá? Cada passo está dividido em 5 partes. Eu comecei errado. Primeiro era o passo número 1, que é o pacing rápido.
Identifique os pontos altos da trama, capítulos curtos e objetivos, cenas de ação e reflexão, descrições enxutas e revisão do ritmo. Passo número 2. Mistérios não resolvidos. Então, plante perguntas desde o início da história. Comece a história introduzindo perguntas, enigmas que instiguem a curiosidade do leitor, e esses mistérios devem ser importantes para o desenvolvimento da trama. Passo número 2. Espalhe pistas cuidadosamente. Então, distribua pistas ao longo da narrativa. E elas devem ser sutis, mas que o leitor possa vê-las, né? Até porque o leitor ele tem que se engajar em tentar resolver, né, aquele mistério. E misture falsas pistas com revelações, né? Faça revelações parciais que tragam novas perguntas ao invés de respostas completas. Aí, desenvolva personagens com segredos, né? Então, personagens que tenham segredos ou passados misteriosos. Esses elementos pessoais podem ser centrais para os mistérios maiores da trama. E número 5, resolva os mistérios de forma satisfatória, né? Garanta que no final essas questões que você abriu estejam fechadas para que o leitor fique satisfeito com a história. Agora passo número 3, que é sobre os temas de conspiração. Então, defina a conspiração, né? Quem está conspirando, objetivos, métodos. Faça um esboço detalhado das motivações dos conspiradores. Depois, crie múltiplas camadas. Desenvolva a conspiração em várias camadas, onde os personagens vão descobrindo aos poucos, porque isso mantém ali o suspense crescente. Depois, introduza personagens-chave, né? Apresente personagens que estão dentro da conspiração e aqueles que estão tentando descobri-la. Mostre as ações e reações de forma convincente. Número 4, use reviravoltas. Tá? Então, adicione, né, aquelas viradas inesperadas que revelam novas facetas da conspiração que vai manter o leitor engajado. E número 5, conclua com impacto. E ao resolver a conspiração, mostre as consequências das ações dos conspiradores. E a resolução deve ser poderosa e fazer um fechamento adequado para a história. Passo número 4, ambientes claustrofóbicos. Então escolha os locais certos. Identifique cenas onde os ambientes fechados podem aumentar a tensão. Pode ser uma cela, um quarto ou até mesmo uma cidade cercada. Tá? E aí descreva sensorialmente. Né? Use, né, a falta de espaço, a luz, o ar, os sons abafados para você criar essa sensação, né, essa coisa sensorial. Número 3. Limite a mobilidade dos personagens, né? Faça com que eles se sintam presos, sem saída. E isso aumenta a sensação de urgência, de perigo. Número 4, aumente a tensão emocional, né? Mostre como o ambiente afeta psicologicamente os personagens. Ansiedade, paranoia, desespero, né? Reações comuns em espaços claustrofóbicos. Número 5, use o ambiente na ação. Então, incorpore o ambiente nas cenas de ação. Cada movimento deve ser crítico, cada decisão deve ser importante, porque isso mantém o leitor imerso, né, na experiência. Agora, como que aplicar isso tudo junto? Primeiro, planeje a integração. Então, antes de escrever, planeja como você vai integrar tudo isso na sua narrativa. Então, faça um esboço ali dos pontos-chave onde cada técnica vai ser aplicada. Número 2, escreva e revise com foco. Durante a escrita, mantenha o foco nas técnicas e revise frequentemente para garantir que elas estão sendo usadas de forma eficaz. Número 3, peça feedback. Né? Compartilhe ali com seus rascunhos com seus leitores betas, colegas escritores, para ter feedback sobre o uso dessas técnicas. E depois você vai ajustando conforme necessário. Ok? Pronto para aplicar então tudo isso no seu livro? Me conta aqui nos comentários qual dessas técnicas você está mais animado, animada para poder usar. Com isso, a gente chegou ao fim da nossa jornada de hoje, explorando as 4 técnicas de thrillers para usar em qualquer livro e não deixar os leitores escapar. Lembrando que elas são pacing rápido, mistérios não resolvidos, temas de conspiração e ambientes claustrofóbicos. Mas não pense que a nossa aventura termina aqui, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre como criar personagens sedutores, né? O segredo para envolver leitores. A gente vai explorar técnicas para criar personagens que são atraentes, que têm uma boa lábia, capturando a atenção do leitor e mantendo-os emocionalmente investidos na história. Se você não quer perder esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal,
dar aquele like maroto e ativar as notificações. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita. Até lá!